O assunto do vídeo de hoje é muito importante. Eu quero pedir a você, quero te fazer um apelo. Por favor, assista esse vídeo até o final. E ao final, você, por favor, compartilhe com o maior número possível de pessoas. As pessoas que você gosta, as pessoas que você quer bem, seus colegas de trabalho, sua família. Porque eu vou passar informações muito importantes nesse vídeo de hoje. Eu quero me apresentar rapidamente, sou o professor Guilherme Galvão Lopes, sou mestre em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e sou doutorando em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, pela Escola de Ciências Sociais, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. E, como sempre, nesse canal que a gente iniciou aqui, eu tenho trazido alguns temas de História do Rio de Janeiro, basicamente, sempre trazendo alguma coisa do passado, tentando relacionar com a atualidade. Hoje eu vou fazer isso, mas de uma maneira diferente, relacionando gripe espanhola com o coronavírus. E chega um dado preocupante para mim aqui agora. Hoje é dia 28 de março, 3 da manhã, são 3h05 da manhã, e acabo de ver no G1 que os dados do Ministério da Saúde apontam que existe no Brasil, data de ontem, 27 de março, 3.417 casos de coronavírus, com 92 mortes, uma taxa de letalidade de 2,7%. Sendo que na semana passada nós tínhamos uma taxa de letalidade de 1,52%. Ou seja, em uma semana nós quase dobramos a taxa de letalidade. Taxa de letalidade quer dizer o seguinte, é o número de pessoas que morrem contaminadas pelo coronavírus. Então, se nós tínhamos 1.178 casos semana passada com 18 mortes, nós temos hoje 3.417 com 92 mortes. Ou seja, a cada 10 mil infecções, se antes morriam 152 pessoas, hoje morrem 270 pessoas a cada 10 mil contaminações. E o número no mundo subiu também. Semana passada, eu te peço perdão por estar lendo, porque são muitos dados, nós tínhamos 304 mil casos e hoje nós temos quase 600 mil. E esses dados aqui são dados da John Hopkins. E eu vou divulgar tudo que eu falar aqui, gente, tudo que eu falar, todos os dados que eu trouxer para vocês aqui, são dados científicos, são dados baseados em métodos, em comprovação científica, né? Nada opinião, nada de orelhada, fake news, correntes de WhatsApp, nada disso. Nem Twitter de certas autoridades, tá? São cientistas, pessoas que estudaram para isso, pessoas que têm autoridade. E eu, como não tenho competência para tratar de certos assuntos pela minha área de formação, é minha obrigação, enquanto pesquisador, enquanto acadêmico, divulgar os dados produzidos por outros cientistas. E eu quero rapidamente falar da gripe espanhola para nós chegarmos ao coronavírus e falarmos um pouco das semelhanças que essas duas pandemias têm. A gripe espanhola, ela teve o seu ápice entre 1918 e 1920, num período crucial do século XX, que era o fim da Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola tem esse nome não porque ela surgiu na Espanha, porque muitos apontam que ela foi diagnosticada, identificada pela primeira vez nos Estados Unidos, mas quem começou a informar e trazer dados sobre a gripe espanhola foi a imprensa da Espanha, que naquele momento era um país neutro na guerra, então a sua imprensa ela tinha muito mais espaço para noticiar esses assuntos do que de outros países que estavam preocupados com o noticiário da guerra. E como que ela se proliferou? Ela começou a sua proliferação pela Europa e ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando as populações voltaram para as suas cidades, para seus países, os soldados, os militares voltaram para seus países de origem, ao terem passado pela infecção, né, ao serem contagiados pela gripe espanhola, foram para seus países e levaram a influenza espanhola. E no Brasil não foi diferente. No Brasil nós tivemos inclusive um presidente que morreu
morreu em 1919. Foi o presidente Rodrigues Alves. Ele, inclusive, morreu antes de tomar posse. Ele estava indo para o segundo mandato. E, se eu não me engano, pela lei, tinha que haver uma outra eleição. Acho que quem assumiu, que era o vice-presidente da República, que ocupou aquele mandato, aquele pedaço, aquele mandato tampão, foi o Delfim Moreira. Mas muita gente foi vitimada pela gripe espanhola, e alguns dados eles apontam muitas divergências sobre infecção e sobre morte. Alguns apontam 500 milhões de infecções, ou seja, 1/4 da população mundial naquela época, com 50 milhões de mortos. Isso nos dá uma taxa de letalidade de 10%, que é altíssimo. Só que alguns estudos mais recentes nos dizem que a taxa de letalidade da gripe espanhola é entre 2% e 3%. Ou seja, ou nós tivemos muito mais gente infectada e esse número de mortos está próximo, ou de fato muitas doenças, muitos problemas foram atribuídos, muitas mortes foram atribuídas, no caso, à infecção por gripe espanhola. E o auge dela foi esse período, 1918 e 1920. Ela chegou aqui num navio chamado Demerara, que chegou aqui pelo Nordeste, se eu não me engano, e foi pela costa brasileira, desembarcando muita gente, e trouxe a gripe espanhola para grandes centros, como o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, e a cidade de São Paulo, através do Porto de Santos. Qual é a relação, quais são as semelhanças da gripe espanhola com o coronavírus? Bem, são pandemias arrasadoras, não tem outro termo para utilizar. São pandemias arrasadoras, surgiram do nada e não existe cura, não existe remédio para o coronavírus, como na época não existia também para a gripe espanhola. Também vamos lembrar o seguinte, há 100 anos atrás, até em relação a esses dados aqui que são apresentados, há 100 anos atrás nós tínhamos uma dificuldade muito maior em colher informação, em centralizar e até em guardar essas informações. Hoje nós temos uma facilidade muito grande devido ao avanço da tecnologia e são números hoje muito próximos da realidade. E naquela época a medicina também não estava tão desenvolvida e foi muito difícil poder evitar, muito difícil controlar o avanço da gripe espanhola. Hoje nós temos meios de evitar isso e o melhor meio de prevenção ao coronavírus, de fato, é o isolamento. Então, as duas semelhanças, as semelhanças na verdade, em primeiro lugar, foram grandes pandemias, foram pandemias arrasadoras, devastadoras, e não havia cura para essas pandemias na época. Uma segunda característica comum à gripe espanhola é o coronavírus, que é um meio, o contexto político e social na qual elas se desenvolveram. O mundo experimentou ao longo do século XX um grande crescimento demográfico, crescimento das cidades. O Brasil deixou de ser um país rural para virar um país urbano a partir da década de 50, década de 60, e isso possibilita, essas grandes aglomerações, elas possibilitam essa proliferação da doença, essa proliferação da pandemia. Por isso, mais uma vez, é tão importante que haja o isolamento em todos os sentidos para evitar a proliferação do coronavírus. E além dessas duas que eu falei, tem um terceiro aspecto que é muito importante, que é inerente da cultura, não digo biologicamente porque eu não tenho autoridade para isso, mas culturalmente, que é o trânsito de pessoas.
As pessoas estão sempre se deslocando, sempre viajando a trabalho, seja por qualquer motivo, para qualquer coisa, em qualquer circunstância. As pessoas estão sempre em deslocamento. Isso é observado em toda a história da humanidade. Os movimentos de imigração, enfim. Isso também possibilita que doenças sejam alastradas. Um caso bem próximo de nós é quando os portugueses vieram da Europa para cá e trouxeram muitas doenças para os indígenas, que não possuíam anticorpos para isso, não tinham resistência para isso, e muitas populações acabaram dizimadas por essas doenças, principalmente varíola e gripe. Então esse também é o caso. Existem populações que têm uma propensão maior a partir de fatores genéticos, a partir de fatores de alimentação, de recursos também, de acesso a recursos básicos como saneamento, e isso também facilita um pouco a proliferação dessas doenças. Então são aspectos importantes, e também, assim como a gripe espanhola teve um impacto econômico muito grande naquele período, entre guerras, o coronavírus também está trazendo um impacto muito grande à economia. Mas é difícil nesse momento a gente conseguir medir isso, mas existem projeções que não são nem um pouco otimistas. Eu vi também ainda há pouco que o Imperial College de Londres, juntamente com cientistas ligados ao OMS, Organização Mundial da Saúde, fizeram uma projeção de que o Brasil pode ter mais de 1 milhão de mortos em decorrência do coronavírus. 1 milhão de mortos, se nada for feito pelo poder público. E na melhor das hipóteses, se tudo correr muito bem, o Brasil pode acabar essa pandemia de coronavírus com 44 mil mortos. E nós temos hoje 1/3 da população mundial passando por confinamento. Então essas são algumas das semelhanças do coronavírus para a gripe espanhola, com a gripe espanhola, esse contexto socioeconômico, deslocamento de pessoas, a rapidez com que a pandemia se alastra. Mas agora eu quero fazer um apelo a você, deixa eu botar esse bloco aqui, eu quero fazer um apelo a você, quero fazer um pedido a você. Em primeiro lugar, por favor, não acredite em fake news. Não acredite em opinião de especialista de WhatsApp. Por favor, não espalhe correntes, não espalhe o pânico entre as pessoas. Não minimizem o coronavírus, não minimizem essa pandemia. Não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Não é o fato de ser atleta ou não que vai evitar que você seja infectado pelo coronavírus, porque mesmo que você esteja assintomático, você pode infectar outras pessoas que estão em grupos de risco, pessoas imunodeprimidas, soropositivos, grávidas, crianças, idosos, pessoas que passaram por quimioterapia, enfim. Os grupos de risco são grandes, é um número variado de pessoas, indeterminado na verdade, que pode sofrer muito. Inclusive, ontem à noite eu tive uma triste notícia da morte do Daniel Azulay, com 72 anos, que já estava se tratando de um câncer e foi infectado pelo coronavírus. Então, ele estava ali na sua dificuldade, com a imunidade baixa, tratando de um câncer e foi infectado por essa pandemia. Então, não acredite em corrente de WhatsApp, não crie desespero também, não crie alarmismo, porque eu acho que também uma ferramenta muito importante nesse sentido é a informação. Em segundo lugar, eu quero pedir a você que confie nas autoridades sérias que estão tratando disso, as autoridades médicas, as secretarias de saúde. Sigam as recomendações, mantenha o isolamento, evite aglomerações, mantenha a sua prevenção, reforce seus cuidados com a sua higiene, com a sua alimentação,
com seu asseio, cada ida que você for à rua, que seja uma ida totalmente necessária, totalmente, que você evite o máximo de contato com outras pessoas, porque não está escrito na testa quem está infectado pelo coronavírus. Não dá para ver, não está na testa, não está escrito. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa pode estar assintomática. Então, tenha cuidado, não acredite em qualquer informação. Se algum dado chegar a você, olha só, existe uma plataforma no Brasil, do CNPq, que é a plataforma Lattes. Qualquer pesquisador brasileiro, todo pesquisador brasileiro está cadastrado nessa plataforma. Eu estou cadastrado. Se você jogar meu nome lá, Guilherme Esteves Galvão Lopes, vai aparecer toda a minha produção acadêmica, os meus eventos, os meus artigos publicados, a minha vida inteira acadêmica está lá. Então, se você receber alguma notícia que foi assinada por alguém que se diz especialista, procura lá, veja bem o tipo de informação que você recebe. Veja, faça uma checagem de dados nos órgãos de imprensa sérios e órgãos confiáveis. Verifique informações lá na Fiocruz, no SUS, nos sites das instituições de ensino superior, nos sites das universidades públicas, que são importantíssimas nesse momento. E eu quero pedir a você, valorize o profissional médico, valorize a pesquisa científica no Brasil. A gente só vai conseguir com que o Brasil seja uma nação desenvolvida, uma nação próspera, se nós investirmos nos nossos e nas nossas cientistas, pesquisadores, técnicos, acadêmicos, pessoas que buscam soluções para os problemas que nós passamos. Hoje, nesse momento, nessa hora, eu tenho certeza que existem pesquisadores que estão em casa, no confinamento, pesquisando, estão tentando fazer algum experimento, tentando, enfim, colher informações, estão em contato com universidades de outros países, com centros de pesquisa, buscando alternativas para esse momento tão sério que nós passamos. Então valorize isso, valorize esse tipo de informação, porque o que nós produzimos aqui não é opinião, é ciência. Existe método, existe experimento, existe cálculo, existe pesquisa de campo em qualquer área das ciências. Pode ser área de ciências exatas, de humanas, saúde, biológicas, não importa. Nenhuma delas trabalha com opinião. Nada é de orelhada. É tudo método, é tudo ciência, testado, checado, tudo com método e rigor científico. Então, por favor, eu te peço que você siga essas recomendações que eu passei e eu vou deixar todos os links que eu puder das informações que eu passei, de instituições confiáveis, e que você, por favor, compartilhe esse vídeo. E eu quero te pedir desculpas pela qualidade técnica, um pouco pela espontaneidade, porque não teve um script aqui agora. Eu peguei essas informações com muita preocupação, com um certo choque em ter que tratar de um assunto tão sério dessa maneira. Mas temos aí ferramentas importantes, que é a informação e a prevenção. Te agradeço muito por assistir até o fim e, por favor, compartilhe com as pessoas que você quer bem. E até o próximo vídeo.